Esse é um momento importante, pessoal, que eu sempre convido, né, pessoas que fazem parte, que estão dentro ali daquele modelo, que vivenciaram todas essas mudanças e que vão trazer para vocês aqui um expertise relacionado ao negócio mesmo, sabe? A gente está com essa missão aí de desenvolver a medicina funcional integrativa aqui no Brasil e, com certeza, quem eu tenho aqui da minha esquerda e da minha direita são as pessoas que estão junto, que fazem isso a cada dia, e ali é um resultado, né, dessa conexão. O que eu percebo muito nesses últimos anos, que foi uma dor que a gente veio crescendo dentro do grupo, era que, poxa, estudar, isso vocês já tiram de letra, né? Falar sobre conduta médica, conduta nutricional, os tratamentos, estarem imersos aqui para aprender sobre a prática do tratamento em si, vocês já tiram de letra, estudam muito, então tem essa conexão. E aí eu comecei a identificar uma dor, e essa dor foi, né, muito difundida dentro do grupo, que seria, beleza, e aí, como que a gente vai fazer com que isso realmente dê dinheiro no final também? Né? Porque somos um CPF, passamos a ter um conselho que nos rege ali dentro da prática, né, que atuamos, mas somos também um CNPJ. Né? E podemos falar aqui, entre quatro paredes, muito abertamente sobre isso, porque nós também estamos em prol de crescimento nesse sentido. Né? E aí o Renildo, que é CEO do grupo TGPM, ele vem liderando essa transformação, né? Dando voz a esse ecossistema que era até então um ecossistema de produto, que passou a ser um sistema aí de negócio, né? Um ecossistema completo para vocês que desejam crescer mesmo com eficiência. E aí eu preparei aqui, Renildo, eu queria muito que você explicasse, ó, qual que foi mesmo o ponto de virada, sabe? Onde que a TGPM pensou em criar esse modelo e como que essa história começou? Bom dia, boa tarde a todos. Satisfação poder trocar aqui algumas ideias, né? E falar que o propósito da TGPM de organizar a medicina funcional integrativa no Brasil, ela é muito um propósito meu. Antes de ser um propósito de uma empresa, é um propósito meu. Eu sou administrador de empresas, tenho formação em marketing, sempre atuei com gestão, desde o meu primeiro emprego. Então, sempre foquei em conceitos. A gente fala muito de ciência na medicina, né? Ciência na área da saúde, ciência na área da engenharia. E quando a gente fala de gestão, de business, de negócios, ela é ciência também. Mas a ciência aplicada, ela resolve a vida do nosso cliente. A ciência que não é aplicada, ela vira burocracia. Né? Eu sou membro do G4 Club, tá? Onde a gente tem ali um grupo de mais de 200 empresários a nível Brasil, onde a gente discute muita gestão. E o que a gente tem discutido muito por lá é aplicar. O que acontece hoje que eu vejo na área da saúde? Muito o quê? Tem vários cursos, várias imersões. Na área de gestão de saúde, é o quê? Todo mundo diz para a gente o que a gente tem que fazer. Mas a gente sempre sai de uma sala dessas, de uma imersão e de um encontro desse, com uma pulga, né? Com um barulho para a gente dormir com ele, que bom, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, mas como que eu vou fazer isso? Eu fico imaginando se a gente lá no G4 Educação, num clube de mais de 200 empresas que representa ali um número muito alto de negócios, tem essa dificuldade de converter o que no como fazer, eu fico imaginando para vocês terem que pensar em gestão, como empreender, como tornar essa clínica, esse consultório, um negócio de fato. E aí, Tamires, a sua pergunta é muito pertinente, porque esse era o incômodo quando a gente criou ali a TGPM. Era levar para o médico não só o que ele tem que fazer, mas levar o como e levar, inclusive, o pegar na mão. Tá? Então, o que a gente faz?
A TGPM é um acrônimo de Tecnologia, Gestão e Performance Médica. Então, o nosso objetivo é entregar performance no sentido de negócio, de business, tá? E a gente tem conseguido fazer isso colocando as peças na ordem correta. Qual que é o grande problema? Quando eu falo de sucesso de um negócio, a gente fala de pessoas, de processos e de tecnologia. A gente não pode inverter a ordem dessas coisas. Eu tenho certeza que muitos de vocês, já conversei com muitos de vocês hoje aqui, têm problema com equipe, com pessoas. Primeira coisa que a gente trata lá na TGPM, seja qualquer produto que a gente venha ofertar, seja com tecnologia, a gente pergunta primeiro sobre pessoas. Quem são as pessoas que vai cuidar desse negócio para você? Porque quando eu estou falando com o médico, eu sei que do consultório e do paciente, vocês cuidam muito bem. O problema que começa a acontecer, que o negócio talvez não vira business, não vira dinheiro, talvez seja na hora que o paciente saia de dentro do consultório, ou quando ele ainda não entrou no consultório. O problema não está dentro do consultório, ele está fora. E aí eu gosto de trazer um exemplo, e eu já devolvo essa palavra. O que a gente vai resolver? Começando com as pessoas, a gente ajuda nos processos. Se eu tenho problema com vendas, eu tenho um monte de pacientes, mas não consigo vender. Nós vamos ter uma consultoria específica para venda, mas é pegar na mão, é colocar a ferramenta, é treinar a sua equipe para que ela consiga converter. Quase todos nós temos problemas com vendas. Temos clientes, temos a matéria-prima para fazer o dinheiro, mas não conseguimos transformar isso em dinheiro. Então, eu vejo todos os dias os clientes bem-sucedidos lá dentro da TGPM e os mal-sucedidos, financeiramente, que estou dizendo, ele começa inicialmente com pessoas, com aquela decisão que eu não tomei de ter uma boa coordenadora, ou, dependendo do meu negócio, um bom gerente, de ter um bom comercial, dependendo do tamanho do negócio. Se for um negócio menor, a coordenadora dá conta do comercial. Então, é isso que a gente consegue resolver para vocês. Resolvido o problema das pessoas e dos processos, a gente entra com tecnologia, sistema, gestão, estoque, rastreamento, né? Então, é isso que a gente... É esse sonho que a gente colocou de tornar o médico um profissional de sucesso, porque o nosso sucesso, o sucesso das empresas do Grupo Central e da TGPM depende do sucesso de vocês. Sem isso, não tem razão da nossa existência. Esse é um gargalo, né? Encontrar essas pessoas sempre foi assim, difícil, e às vezes a gente se deparava muito com isso. A pessoa tinha a pessoa certa, né? A clínica tinha a pessoa certa, uma pessoa engajada, uma pessoa comprometida, mas ela não tinha a parte tecnológica, né? Que aí eu já volto um pouco para você, Kevin. O Kevin é diretor comercial do Grupo TGPM, autoridade no assunto, está em grandes palcos, né, nacionais falando sobre esse tema. E para mim faz muito sentido nós pensarmos, beleza, eu já entendi essa importância das pessoas dentro do meu ciclo, de ter os responsáveis, das tarefas serem muito bem definidas, mas eu tenho que agregar a tecnologia. Muitos começaram, inclusive muitos que estão aqui, começaram assim, com aquele negócio, mas deixa só isso aqui, não era, Vinícius? Exatamente. Vamos fazer meio que esse num PPT, vamos fazer esse aqui no Excel, e se perde. Então, vamos falar de tecnologia, sabe, Kevin? Acho que comenta para a gente sobre isso. Boa tarde. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque, às vezes, a gente começa com a decisão errada. Qual que é a decisão errada? É não saber qual é a tecnologia adequada para o meu modelo de negócio. Então, às vezes, você tem ali uma ferramenta, mas é uma ferramenta que não foi desenvolvida para atender o seu modelo de negócio. Então, eu acredito que todos que estão aqui, ou a grande maioria, já trabalhem com procedimento ou pretendem começar a trabalhar com procedimento. Aí, o que a gente pode fazer para entender qual que é a ferramenta adequada para isso? Eu preciso entender qual que é a jornada que meu paciente faz dentro da clínica. Então, a gente não pode negligenciar as etapas, né? A gente acredita muito que a venda é feita quando tem ali a movimentação financeira. Mas não. Quando ele pega o telefone pela primeira vez para ligar para a sua clínica, já aconteceu uma venda, que é a confiança que ele está depositando no seu negócio.
a responsabilidade de fazer com que essa confiança que ele depositou no seu negócio se torne realmente receita, é totalmente do médico empreendedor ou do profissional da saúde que decidiu empreender. Então, quando a gente fala dessa jornada, eu preciso identificar qual que é a forma de captação dos meus pacientes hoje. Como que eu gero demanda para o meu negócio? Esse é o primeiro ponto. E aí, às vezes, não é gerar demanda nova. Vocês já pararam para analisar como que está hoje a base de pacientes da sua clínica? Você conhece o perfil ideal de paciente da sua clínica? Você já tentou fazer com esse perfil ideal de paciente uma revenda? Tudo isso é estratégia. E aí eu preciso da ferramenta adequada para me entregar essas estratégias, né? Quando eu falo do suporte clínico, é justamente isso. Eu posso falar com muita propriedade que hoje o suporte clínico é o único sistema no Brasil que foi desenvolvido dentro de uma clínica real. Então é a única empresa hoje no Brasil que tem um laboratório próprio. Já pensou nisso? Né? A gente olha para dentro do nosso negócio, a gente compartilha da dor que vocês têm e a gente vai lá e traz soluções na área de tecnologia. Então, quando eu falo de perfil ideal de paciente, é eu olhar para dentro do sistema e saber qual que é a idade desse paciente, qual que é o faturamento que esse paciente gera para a clínica, qual que é o ticket médio desse paciente. Tem um indicador, se vocês não conhecem no negócio de vocês, eu gostaria que vocês anotassem, porque esse, no meu caso, é o mais importante, que chama taxa de conversão. Né? Como que você vai definir uma meta para a sua clínica se você não sabe qual o esforço necessário que deve ser aplicado para a gente gerar esse resultado? Então, se eu não sei qual é a taxa de conversão, automaticamente eu não consigo estabelecer uma meta para esse negócio. Olha como o sistema ideal ele faz sentido. Né? Se eu não sei quantas pessoas sentam na minha frente para eu vender, por exemplo, 5 planos de tratamento, como que eu vou estabelecer uma meta de vender 50? Quantas pessoas eu preciso atingir? Então, pessoal, o sistema, quando vocês forem definir, olhem para isso. Olha para essa jornada do paciente dentro da sua clínica, olha para a captação, olha para o processo de agendamento, olha para o seu prontuário eletrônico. Né? O profissional da saúde ele tem um dilema entre preencher o prontuário corretamente ou ouvir o paciente. Os dois é quase que impossível fazer. E o que a gente perde com isso? A gente perde informação relevante, informação importante. O que a gente resolve dentro da suporte? A gente tem um módulo lá que eu acho extraordinário, de inteligência artificial, que é a transcrição. O paciente chegou na sua frente, coloca para o sistema ouvir o que vocês estão conversando e ele vai transcrever toda essa conversa. Para no final você só com um clique falar assim, ó, eu quero incluir essas informações no meu prontuário. Pronto. Eu resolvi o problema que vocês tinham em digitar, prestar atenção no paciente, gerar uma conexão genuína, porque a venda começa com vocês. E quando a gente fala de venda, a gente sabe que o médico tem uma crença limitante absurda em vender. E eu sou vendedor raiz. E se você não acredita no que você entrega, posso te falar uma coisa? Desiste, porque você não vai vender. Se você não acredita no que você entrega, quem mais vai acreditar? Então começa com vocês. Comecem a olhar para isso com mais cuidado. Vocês cuidam com uma excelência da saúde do paciente, vocês cuidam da saúde do paciente com um amor e um zelo absurdo. Por que não cuidar também da saúde do negócio de vocês com o mesmo zelo? Por que não dedicar um tempinho para sentar na cadeira ali de realmente gestor, de responsável pelo negócio? Porque o Renildo falou um pouco sobre as pessoas, né? E empresa é feita de pessoas. E essas pessoas, para a gente poder transbordar na vida dessas pessoas, o negócio ele precisa ser próspero. E para ele ser próspero, vai precisar que a gente assuma essa posição de gestor, que a gente corra atrás, porque gerir um negócio nunca vai ser fácil, e quem falou para vocês que é fácil contou uma baita de uma mentira. Porque vai ser difícil, vai ser desafiador, mas o que eu posso garantir é que quando você olhar para trás, vai valer muito a pena. Então, escolher um sistema não é simplesmente escolher um sistema de agenda e prontuário. É escolher um sistema que vai te entregar indicadores para que vocês possam tomar a decisão certa na hora certa. Porque senão a gente toma a decisão da seguinte forma: eu acho que vai dar certo, eu acho que é isso que eu preciso, e assim a gente não consegue escalar. A gente tem uma oportunidade absurda. Eu vou deixar o Vinícius Mariano contar um pouco disso, porque esse cara é um case de sucesso para mim, viu? Porque para mim também. Sou chato, pode falar. É um case de sucesso para mim, porque ele é um cara que é médico, mas só que ele tem um detalhe que me admira muito, que é a inquietude. Ele é inquieto, ele nunca está satisfeito. Mesmo que o resultado esteja extraordinário, ele consegue ver ali uma possibilidade de melhorar. E é cliente da Suporte, e
lá de 3 anos atrás, e o meu sistema, o nosso sistema, o sistema que a gente desenvolveu para vocês, melhorou e muito, sabe por quê? Porque a gente escuta os nossos clientes. Ele me pediu uma série de coisas para o dia a dia dele, para a jornada dele. Então, quando vocês forem aqui decidir a utilizar uma ferramenta, uma solução, não olhe para prontuário e agenda somente. Olha para o negócio de vocês, olha para essa jornada e define exatamente para onde vocês querem ir. Porque é com base nisso que a gente vai conseguir realmente escolher um sistema adequado para a operação. Isso você está falando, eu estou criando uma conexão aqui, um caminho mesmo, né? Porque a gente vem trilhando os caminhos. Começamos lá, né, Central Injetáveis, e tínhamos os produtos e queríamos atender os nossos clientes. Vinícius já é parceiro há mais de 10 anos da Central Farma, né? E realmente conduzimos e criamos muitas coisas juntas, né, Vinícius? A gente fez muitos protocolos juntos, a gente desenvolveu. Só que a gente fazia isso em Word, sim. A gente tinha um sisteminha lá que colocava os protocolos que íamos criando. E depois veio a suporte, você foi um dos primeiros clientes mesmo. Conduziu, como o Kevin falou, ajudou, apoiou e tal. E como ele é muito inquieto, pessoal, ele já não estava sabendo mais como crescer sozinho. Né? E aí veio a Integrative. Ele é hoje um franqueado da Integrative de Campinas, com um dos resultados mais significativos do país. Por isso que ele está aqui para contar um pouquinho da história. Eu só vou corrigir o Kevin antes. O programa dele não é de agendamento e prontuário. É um programa de gestão da sua clínica. Eu não abriria a minha clínica se eu não tivesse um sistema de gestão. Te falei isso, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius Mariano. Vou pedir desculpa pela voz. Ontem eu acordei sem voz, depois de um dia intenso de reunião, e agora estou conseguindo falar. Eu vou ser breve, eu falo bastante, sou inquieto. Falar sentado, para mim, é difícil. Eu fiz minha transição de carreira, eu sou nefrologista de formação há mais de 10 anos, e eu tinha meus clientes anotados desde 2016, desde o primeiro cliente. Comecei como médico de esporte, depois fiz longevidade saudável, nutrologia, hoje eu sou mestre pela Unicamp e por aí vai. Comecei a minha caminhada e conheci o Renildo por uma ligação de um colega médico de BH. Falei, cara, conversa com esse cara que você vai entender para onde você tem que ir. E na primeira conversa ele já olhou para mim e falou, cara, o seu modelo de negócio não está muito bom. Você precisa de um parceiro que te entregue mais do que só uma parceria de prescrição, de farmácia e tudo mais. Eu precisava de uma equipe que tivesse a expertise técnica para que eu conseguisse fazer a transição. Para os nossos mentorados, nas palestras que a gente faz, a todo momento, eu sempre reforço a ideia para a gente não abandonar a medicina tradicional e associar a medicina funcional integrativa, abrindo o nosso olhar. Muitas vezes a gente tem um diagnóstico, a gente tem um tratamento, mas a gente consegue abrir esse leque de tratamento e oferecer o melhor para o nosso paciente. E eu transicionei, caminhei, montei a primeira clínica, vendi a primeira clínica, fui para o consultório pequeno. No início da pandemia, eu faturei R$300 no consultório, porque o consultório fechou. A gente já estava conversando. E foi aí que a gente se conheceu. Exatamente. Fiz o primeiro curso de injetáveis da Tamires, saí de lá sem saber o que fazer, porque não tinha entendido muito, eu não sabia se eu não sabia muito, e eu comecei a estudar muito pelo sistema. Pedi uma senha só para eu entrar e para estudar o que a terapia nutricional injetável podia trazer para mim, já que eu não tinha nada muito robusto. Hoje a gente tem 2 livros que conseguem nos auxiliar nessa caminhada. E a partir desse momento, eu montei um novo modelo de negócio para mim. Chamei um consultor financeiro. Falei, cara, não dá para eu ficar na incerteza se eu vou faturar ou não. Eu montei um modelo de recorrência, uma clínica começou a funcionar como um clube, os pacientes vinham todo mês, só que isso foi me amassando num ponto que eu não conseguia escalar o meu negócio, porque ela dependia única e simplesmente de mim. Se eu não estivesse ali para atender, para prescrever, a minha clínica não virava. Cheguei num ticket médio muito legal, num público muito legal, só que eu tinha que estar ali o tempo todo. Então, eu não tinha férias, não tinha tempo com família. Eu monto cavalo, eu não conseguia mais montar cavalo, eu não conseguia fazer nada que eu gostava, porque eu tinha que estar na clínica para fazer a clínica virar. Minha equipe está toda aqui, então provavelmente a grande maioria
passou isso junto comigo, essa minha inquietude, até que no último congresso eu cheguei para conversar com o Renildo. Falei, Renildo, eu preciso rever meu modelo de negócio. Ele me pediu meia hora para conversar comigo de novo, e eu saí do último congresso com a proposta e a ideia da Integrative para entender o modelo de negócio, para que eu pudesse escalar. Não só falando de grana, mas acho que todo mundo busca uma qualidade financeira, uma qualidade de vida e uma tranquilidade, que a clínica funcione sem ser unicamente dependente do médico. Hoje, eu tenho a segurança de fazer gestão e tecnologia. A doutora Bárbara, que vocês vão conhecer daqui a pouco, faz toda essa parte técnica e científica. E, voltando ao Kevin, voltando a Tamires, a segurança de um sistema que me dá a base e me dá previsibilidade, eu não trabalho no escuro. E a segurança técnica de ter um produto que não vai me causar surpresa, eu sou um médico muito tradicional, que o Renildo não me escute, eu continuo fazendo parte do Sistema Único de Saúde, eu faço gestão, não falei nada aqui não, tá? Você não escutou não. Eu sou diretor de urgência e emergência da cidade de Paulínia, a cidade que a gente tem a refinaria de petróleo aqui no interior de São Paulo. Então, eu sempre achei que era uma forma de eu contribuir tudo que eu estava ganhando. Então, eu mantenho essa assistência ao SUS como se fosse uma troca. Eu mantendo uma gestão, uma boa saúde para a população de base, a doutora Bárbara também faz, ela usa a nossa farmácia viva do município para tratar os pacientes dela com a gastrofuncional. Quando eu conheci o modelo do Renildo, eu trouxe uma equipe hoje para entender ainda mais o modelo do Renildo não, né? Eu acho que o modelo do grupo, mas da cabeça do Renildo, essa aproximação da terapia nutricional injetável, não só simplesmente da terapia nutricional injetável, da saúde funcional integrativa para toda a população. Claro, não sou uma clínica filantrópica, não sou uma clínica do SUS, mas eu precisava escalar isso. E a partir do momento que eu fui conhecer o modelo em Ipatinga, e eu sou tão inquieto que eu pontei os pisos no chão para eu poder aproximar a minha clínica do modelo da Integrative para montar, reorganizar as nossas salas. E fiz o curso das tecnologias. A primeira tecnologia que eu implementei foi a BIA de 4ª geração. Então, além da análise estética, eu tenho toda a parte de longevidade, então eu consigo predizer agravos antes que aconteçam, saúde celular. Então, o meu paciente já começou a ficar mais encantado. E quando eu trouxe a microscopia, aí foi o divisor de águas. E quando eu faço análise funcional e nutricional pela microscopia, mostrando para o paciente tudo o que está acontecendo online e on time, assim, ele está vendo, eu não preciso falar para vender. Eu não sei se eu posso falar número, mas eu aumentei mais de 100% o meu faturamento em terapia nutricional injetável em 3 semanas. Eu comprei o microscópio, achando que eu estava fazendo uma bobagem, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Paguei R$25 mil no microscópio, com câmera, com campo claro, campo escuro, com tudo. E em 1 semana eu paguei o microscópio. Em 3 semanas, eu saí de um número só meu, de 52 mil para 110 mil reais de prescrição injetável, sem forçar prescrição. Mostrar a alteração nutricional, mostrar a anatomia da célula do paciente e indicar a prescrição. É um link muito bonito, né, Vinícius, de ser feito, porque a gente quer muito, mas a gente não quer a todo custo. Né? O final sempre precisa ser os nossos pacientes. Nós estamos aqui, os que são de área da saúde, né, e os que são da área dos negócios, mas nós pensamos na íntegra sempre no paciente. Né? Só contribuindo com o que o Vinícius trouxe, essa questão do vender que a gente está falando aqui é sempre com ética, né? Então, assim, essa questão dos equipamentos, por exemplo. O que a gente precisa? Às vezes eu quero propor um tratamento para o paciente, mas o paciente não entendeu muito bem o porquê. E aí a gente precisa começar pelo porquê. Né? O equipamento dentro da clínica é para que eu possa aumentar o nível de consciência desse paciente, da necessidade dele na minha solução. Afinal, eu não vou vender, ele vai me pedir para comprar.
Essa é a diferença quando a gente consegue trazer esse nível de consciência e clareza para o paciente. E que muitas das vezes a gente não faz. Né? A gente mostra, por exemplo, para o paciente, eu já passei por uma experiência muito negativa, que eu passei por uma médica, eu entreguei para ela todos os meus exames laboratoriais, ela simplesmente falou, ó, esse está alterado. Tá, mas você me pediu mais de 20 exames, pô, mas você me falou de um, e os outros? Né? Eu saí de lá sem entender, eu saí com mais dúvidas do que quando eu entrei no consultório. Né? Então, quando a gente fala dessa questão dos equipamentos, o equipamento, né, é um DNA do nosso grupo, é um DNA da Integrative, porque é esse equipamento que gera consciência no meu paciente, da necessidade que ele tem e que eu tenho a solução para resolver. Então, isso é vender, né? É unir a necessidade de uma pessoa que está de um lado com a sua solução do outro. E está tudo bem, e está tudo certo. Né? Esse é o nosso processo. Um exemplo disso é a Bárbara. Né? Eu sou um vendedor nato também, eu gosto de venda, eu gosto de negociar. Já quase brigamos várias vezes por conta disso. E eu consigo envolver o paciente conversando com ele. A minha esposa não. A minha esposa é médica tradicional, cartesiana, tecnicamente comprovado. E não tem como. Você fala sobre isso, ela não fala. Com a microscopia, ela não precisa vender nada para ninguém. Ela está mostrando o déficit nutricional, a alteração morfológica celular. Com isso, eu acho que não é nenhuma venda, né? É uma indicação. Fica mais fácil, né? Exatamente. Mostrar. Sim. Então, assim, esse link ele é muito claro para a gente e o que nós queríamos mesmo passar através desse painel era que ficasse tão claro para vocês também. E a gente apresentou, né, eu apresentei o Renildo como CEO da TGPM, mas o Renildo também é o CEO do Grupo Central. Né? Então, essa conexão entre as duas áreas aí, ela vem através dele. E eu acho, Renildo, que para a gente finalizar, assim, o que você gostaria de entregar em relação à transformação de vida, sabe, de todos os profissionais que estão aqui? Meu propósito, gente, é realmente desenvolvimento de pessoas. Isso aí, para mim, eu fiquei anos e anos pensando sobre essa história de propósito. Né? Será que a gente tem só um propósito na vida? Mas eu aprendi e eu aceitei que é desenvolvimento de pessoas. O nosso time é assim, uma prova viva disso. Né? O quanto as pessoas entram lá no nosso grupo de empresas, né, Tamires? Com um altíssimo potencial, mas não sabendo muito bem, sabe, o como resolver isso, né? E eu acho que eu me empolguei aqui um pouquinho com a história do Vinícius e gostaria de contar uma história para vocês de como foi essa história do Grupo Central, sabe? Inicialmente, nós começamos a Central Pharma por necessidade de todo mundo. Vocês formam, precisa trabalhar. A gente também forma do lado de cá e a gente precisa trabalhar. E a gente ficou anos e anos como empresa local, como igualzinho uma das 10 mil farmácias de manipulação que existe no Brasil, que vocês conhecem várias, atuando ali a nível regional, substituindo muitas vezes os altos custos de medicamentos por medicamentos mais baratos. Mas eu fui desafiado uma vez. Aliás, eu fui desafiado muitas vezes depois dessa, mas essa realmente me marcou. Eu fui num congresso de farmácia, isso lá para os anos 2010, 2011, e eu entrei numa sala de palestra, como essa aqui, meio que por acaso, e quando eu olhei para frente, eu vi um médico palestrando. Era um congresso para farmácia, e esse médico estava palestrando, um médico muito conhecido, não vou abrir aqui, falar de nomes, e tudo que ele falava fazia sentido para mim, o que nós fomos chamar mais à frente de medicina integrativa, que já teve vários nomes e sobrenomes, né? E eu conheci esse médico e ele me desafiou. Nós tínhamos naquela época 30 e poucos funcionários, poucos recursos, empresa local. E ele falou, olha, eu falei, cara, dá para você fazer uma palestra para a gente lá em Ipatinga? Ele olhou para mim e falou, quantas farmácias você tem? Eu tenho 2. Quantos funcionários? 30. Ah, você não pode me pagar. Eu falei, quanto é? Ele falou lá o valor dele, que era tipo 5 vezes mais do que eu tinha na conta para pagar a folha de pagamento.
Mas eu estava tão apaixonado com aquilo, e eu sei que vocês também são apaixonados com a medicina funcional integrativa, porque entrega resultado lá no final. Eu estava tão apaixonado com aquilo, que eu falei, eu fecho, me dá a conta para a gente pagar. Amanhã a gente paga. E realmente nós levamos esse médico lá em Ipatinga, ele ministrou uma aula para 70 médicos na época, aquilo começou a fazer muito mais sentido. Então, assim, o que eu gostaria de falar para vocês? Vocês recebem centenas de ofertas todos os dias, aí pelo Instagram, todos os dias, imersão disso, todos nós somos bombardeados por isso, cada um nas suas áreas. E é tão difícil escolher de verdade o que daquilo que faz sentido e o que não faz, e eu posso afirmar, e sendo repetitivo para vocês, o que rola solto. Pode perguntar para o ChatGPT como faz para ter sucesso em uma clínica de medicina funcional integrativa, e ele vai falar, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Ele te diz o quê, mas ninguém te diz como fazer aquilo. O que mudou a nossa vida lá no Grupo Central e que depois veio a TGPM, foi esse médico que ele ensinou a gente a como fazer. Ele não ensinou só o quê, ele não disse que a gente teria que investir em medicina integrativa, nisso ou naquilo. Ele disse, esse segmento vai crescer, vai acontecer isso, segue nesse caminho, e anos depois ele de novo me deu a dica sobre injetáveis, falando a mesma coisa. Então, o que eu quero falar para vocês, gente? Talvez vocês já tenham, aqui nesse congresso, todos os recursos de quem vai dizer para vocês como fazer. Eu acredito que vocês chegaram até aqui, vocês não precisam mais de pessoas para falar sobre o que vocês precisam fazer, e sim o como vocês vão fazer. Então, se você for agora no estande da Central Injetáveis, eles têm um kit para quem nunca fez uma aplicação de uma sessão de injetáveis iniciar. Se vocês forem na Central Nutrition, nós temos lá uma proposta para vocês poderem trabalhar com os suplementos da Central Nutrition, seja nos consultórios de vocês, seja na clínica, seja indicando os pacientes. E se vocês forem na TGPM, a gente tem de consultorias, sistema, franquia. Cada um de vocês está num momento diferente. É nosso dever, e eu cobro isso do meu time, cobro muito do meu time, eles sabem disso. É o nosso dever não vender para o cliente nada que ele não precisa. Nós gostamos muito de vender, mas vender aquilo que vai, de fato, ter utilidade. Então, a primeira coisa que eles vão começar a querer entender é que momento que você está. Seja na Central Pharma, na Central Nutrition, na Central Injetáveis ou na TGPM, é que momento que você está para que a gente possa, de fato, ofertar aquilo que você precisa para aquele momento. Isso depende de nós. Nós sabemos falar para vocês qual que é o como vocês devem fazer. A decisão, gente, depende de cada um de vocês. Eu acredito que se a gente dividir essa sala em 4 partes, aqui a gente tenha 1/4 dessa sala precisa de um sistema, porque o negócio dele já está rodando, ele está usando um prontuário eletrônico. Tem uma outra parte que precisa de uma consultoria, precisa aprender a vender, precisa de alguém que vai lá e fala como, olha, você vai contratar uma pessoa com esse perfil, nós vamos te ajudar, nós vamos colocar esse sistema, esse CRM, e você vai começar a converter, de cada 10 clientes que entram na sua clínica, 3 vai virar cliente, esses 3 vai comprar procedimento, porque nós vamos fazer assim, assim, assim. Se você for na Central Injetáveis e falar, olha, eu sou gastroenterologista, eu atendo muito paciente bariátrico, pós-bariátrico, eles vão saber entregar um kit de produtos que você vai poder chegar amanhã e ofertar para 2, 3 clientes bariátricos que você tem. Então, o próximo passo, eu acho que não depende tanto da gente. A gente sabe como fazer isso. Eu acho que vocês podem nos dar um voto de confiança e procurar essas empresas, porque a gente tem esse como e gostaríamos muito de entregar, mas a decisão é, com certeza, de vocês e não nossa, nesse momento. Isso faz muito sentido. Acho que a gente conclui aqui o nosso fechamento, realmente mostrando que esse o que fazer, vocês encontram aí em qualquer timeline, né? Agora, o como fazer, talvez vocês encontrem aqui nesses 2 dias de congresso. A TGPM está ali fora, todas essas pessoas, os daqui de cima e o time, que é gigantesco e super aí profissional, engajado, com uma expertise nesse segmento,
Eu espero que vocês encontrem o como fazer e garantam que isso possa fazer prática aí da sua vida. E por fim, pessoal, eu falei um pouquinho aqui sobre vendas, né? Mas a gente trouxe um lançamento para o Congresso, que é a nossa consultoria de alta performance em vendas. Então, não é falar para vocês o porquê fazer uma consultoria de alta performance em vendas. É eu mostrar para vocês como a gente faz dentro das nossas clínicas e garante 93% de taxa de conversão. Comecei essa conversa falando da importância de saber a taxa de conversão. E eu vou mostrar isso para vocês. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá. Meus queridos, agradeço muito vocês por esse bate-papo, né? É sempre muito bom tê-los aqui, estarmos juntos falando um pouco aí do business, do negócio, e encontramos todo mundo lá no estande da TGPM, né?